Oi pessoal, meu nome é Natália Reglini, sou psicóloga clínica, atuo tanto na clínica Reabilitar em Jaú como na clínica Crescer em Pederneiras. Meu público predominante é criança e adolescente, tanto em psicoterapia como em avaliação e reabilitação neuropsicológica. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre um tema que é fundamental para o desenvolvimento das crianças, que é a comunicação funcional. O que é a comunicação funcional? É a nossa capacidade, a nossa habilidade de expressar as nossas emoções, nossos sentimentos, nossas ideias, nossas necessidades, de uma forma clara, com um propósito claro. Por exemplo, pedir água, expressar dor, recusar algo, pedir ajuda. É muito mais do que falar. Comunicação funcional, comunicar-se funcionalmente é se fazer entendido. Comunicar funcionalmente por meio de palavras, da fala, gestos, figuras e até mesmo tecnologias alternativas. Por que se comunicar funcionalmente é tão importante? Quando a criança ela encontra meios funcionais de se comunicar, ela se sente mais segura, menos frustrada e mais conectada com o ambiente ao seu redor, certo? Isso ajuda na socialização, na aprendizagem e até na autoestima, tá? Uma criança, vamos pensar assim, muitos comportamentos desafiadores na infância, eles acontecem porque a criança não consegue se comunicar com eficácia. Birras, agressividade, recusa, tem na verdade uma raiz comum, que é essa dificuldade de comunicação. Então vamos pensar assim, quando a criança não consegue expressar o que ela está sentindo, o que ela precisa, ela comunica isso através do seu corpo, do choro, né, do comportamento, da ação. A gente diz que ela atua, né? E nem sempre essa ação ela é compreendida. Então, quando a gente observa um comportamento difícil, quando a gente se depara com um comportamento difícil, a primeira pergunta que a gente deve fazer é: o que essa criança está tentando me dizer com isso? O que ela está querendo expressar? O que ela está demonstrando? O que ela precisa? A comunicação funcional, ela não resolve todos os problemas de comportamento, tá? Mas ela facilita a relação entre a criança e o adulto, a relação com a criança, né? Ela favorece o diálogo, né? A compreensão do que a criança está querendo nos dizer, e aí o manejo com a criança ele é facilitado, tá? Então, ela diminui frustrações e ela facilita, favorece o vínculo, fortalece o vínculo entre a criança e o adulto. Como a gente pode incentivar a comunicação funcional em casa e na escola? Primeira coisa, que acho que é o mais importante de todos, a gente sempre deve, né, responder às tentativas de comunicação da criança, seja através do olhar, do apontar, de gestos, de sons, né? É muito importante que a gente procure entender o que ela está querendo mostrar com aquele comportamento, muitas vezes não verbal, e diga para ela, coloque aquilo em palavras, para que a gente mostre que ela está sendo entendida. E aí depois a gente dá um modelo de como ela poderia falar, ou pedir, ou expressar aquilo, né? Então, se ela quer um brinquedo, se ela está olhando muito para determinado item, eu posso perguntar se ela quer, ela vai responder, provavelmente que sim, e aí eu posso falar, então você pode me pedir numa próxima vez? Posso ver? Tá para mim? Algumas vezes eu vejo a criança com uma expressão triste, né? E ela não tá falando nada, ela tá muito quietinha. Eu posso perguntar para ela, você tá se sentindo bem? Você tá triste? E aí, dependendo do que ela me falar, não é nada. Ou se não fizer não com a cabeça, eu posso falar, você tá quietinha. Me deu a impressão que você tá triste, você quer conversar um pouquinho? Né? E se ela realmente estiver triste, eu dou abertura para ela demonstrar, expressar e falar sobre aquilo. Né? E aí eu posso falar, você pode me dizer uma próxima vez, né, que você estiver sentindo assim, a gente conversa sobre isso. Eu posso também nomear ações. Se eu estou vendo que ela está tentando, olhando para alguma coisa, você quer ajuda para abrir isso? Né? E aí depois eu falo, você pode pedir uma próxima vez ajuda. É muito importante que a gente dê tempo para a criança responder, sem apressar. Né? A gente fala, a gente coloca, a gente nomeia aquilo que a gente imagina que ela está querendo dizer e dá um tempo para ela expressar, né, e dizer se é aquilo de fato ou não, ou demonstrar se é aquilo de fato ou não. A gente precisa comemorar cada avanço que a criança demonstrar. Tá? A gente não pode esquecer que comunicação é um processo, faz parte de um processo de aprendizagem. Então a gente precisa repetir as nossas ações, né, diariamente e entender que é um processo, né, de aprendizagem. Eu queria propor agora uma reflexão para vocês. Né? Será que a gente tem dado às nossas crianças o direito de ser ouvida? Quantas vezes as crianças com quem a gente convive tentou se comunicar, né? E esse mundo ao redor dela estava ocupado demais para perceber aquilo, tá? Então é muito importante que a gente observe mais do que escute, né? E responda mais do que corrija. Imagina como seria para você não conseguir dizer, expressar o que você sente, o que você deseja, o que você precisa. Como seria o seu dia? Como seria a sua vida? Né? Então, vamos pensar agora. O que você pode fazer hoje para tornar isso possível para uma criança? Isso mais fácil para uma criança, tá? Às vezes, a melhor forma
de ensinar uma criança a se comunicar é só sentar do lado dela, olhar nos olhos dela e dizer, olha, eu tô aqui, me mostra do seu jeito, como você prefere, como você gostaria, tá? Eu agradeço a escuta de vocês, quero dizer que estou à disposição para dúvidas, para esclarecimentos, para orientações. Muito obrigada pela atenção.